Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 do livro de Atos. Vamos lá para a leitura. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. Então, lembrando que até aqui o capítulo 5, que foi o último estudo que nós fizemos, está falando como a comunidade cristã se iniciou, Muito se fala, como que foram os primeiros cristãos, como que eram as primeiras igrejas. Então, o que nós estamos estudando é o que de fato foram as primeiras igrejas. Porque as primeiras igrejas, elas não eram formadas dentro de templo. Na verdade, quem tinha templo naquela época eram os judeus. Os judeus tinham o costume de falar em templo. Na época dos cristãos, as pregações eram feitas na rua e de casa em casa. E eles se formaram numa comunidade, como a gente já vem estudando, Então, está dizendo aqui que os seguidores de Jesus aumentou muito. E lembrando que no capítulo 5, Gamaliel teve aquele insight. Gente, não persigam, não matem os seguidores de Jesus, porque Jesus morreu. Se isso não vier de Deus, fiquem tranquilos que já isso se encerra, E o que está falando aqui no capítulo 6 é que os seguidores aumentou. O que estava acontecendo era o contrário. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, assim, gente, a comunidade começa a crescer, assim como qualquer comunidade civil, também começou a haver alguns problemas aí, administrativo. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo que nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para trabalharmos para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmão, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Então, assim, os pregadores da palavra desta época não mexiam com dinheiro. Eles tinham um grupo que, como muitos vinham participar dessa comunidade, ia ter agora um grupo de administração, mas a primeira preocupação deles era se a pessoa era cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Não era se eles tinham feito curso de finança, não era se eles eram bons de dinheiro. Por quê? Porque a distribuição justa, a distribuição eficaz, antes de qualquer coisa, ela precisa de pessoas cheias do Espírito para ter realmente um coração bondoso, um coração justo. E eles precisavam de pessoas sábias para fazer tudo isso, Então, esse era o critério. Eu acho interessante a gente ler aqui também que os próprios pregadores da palavra, vamos dizer, os pastores, os padres da época, não administravam dinheiro nenhum, porque a grande preocupação deles não era com o dinheiro. O dinheiro, eles eram usados a serviço do povo cristão, dos necessitados, principalmente das viúvas da época, que realmente naquela época elas ficavam totalmente assim, sem suporte nenhum. Então eles não estavam preocupados com o dinheiro, tanto que aqui eles resolveram terceirizar. Então eles oraram e pediram para escolher pessoas sábias e cheias do Espírito. E falaram: nós entregaremos essa função para eles. Assim nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Infelizmente, não é muito o que nós vemos hoje. Hoje a maioria dos pastores estão mais preocupados aí de ficar pondo a mão em dinheiro, pegar, fazer isso, fazer aquilo, do que com a palavra mesmo. Lógico que a gente não pode generalizar, mas é uma coisa antibíblica, O exemplo da Bíblia não foi esse. O exemplo da Bíblia é: tenha um grupo que vai administrar, que não é o grupo que está à frente da palavra. E esses primeiros cristãos, a grande preocupação deles era a palavra, Versículo 5. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, assim, a gente vê uma explosão de conversão aqui, Então, tudo que o Gamaliel sugeriu lá no estudo do capítulo 5 não estava realmente acontecendo, pelo contrário, Tinha algo diferente ali, que o negócio estava aumentando e não diminuindo. E legal a gente pensar também como os primeiros cristãos, principalmente os apóstolos que estavam à frente da pregação
da palavra, eles lidavam, né? As escolhas. Hoje em dia, quem vai participar dos ministérios? Será que hoje a gente faz assim? Será que hoje os líderes cristãos, eles, para colocar pessoas para trabalhar dentro da igreja, eles têm essa preocupação? Se a pessoa ela é cheia do espírito, se é uma pessoa com sabedoria ou não? Fica como se fosse um cargo empresarial, né? Então, é uma coisa para se pensar também. Vamos agora para o versículo 8, que é uma nova história aí dentro desse contexto. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e de Alexandria. Então, a briga entre judeus e cristãos continuavam, né? Principalmente porque os cristãos estavam convencendo muitos judeus de que Jesus era o Messias. E para eles, para os judeus, isso era inaceitável. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, toda vez que falava, mas por que Jesus é o Messias? Era tanta sabedoria dada para Estevão que as pessoas se convenciam e acabavam se convertendo, né? Entregando a sua vida ao Messias, Jesus Cristo, para que a partir de então o Espírito Santo estivesse na vida deles. Então, era uma sabedoria que vinha de Deus, não era uma sabedoria dele. Versículo 11. Então, eles pegaram algumas pessoas para dizerem, nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Porque o que eles falavam, gente, é que as coisas faladas por Moisés no Antigo Testamento tinham se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Esse era o discurso dos cristãos. Gente, o Messias que os nossos antepassados sempre esperaram, que foi prometido por tantos profetas no Antigo Testamento, esse é Jesus Cristo. Não que ele falasse mal, né? Só que eles falavam assim, vocês confiam em Moisés, confiam em Abraão, vocês chamam Abraão de seu pai, né? O próprio Jesus Cristo fez esse discurso no Sinédrio uma vez. Vocês falam que Abraão é o pai de vocês, é o pai da fé, Moisés. Só que Jesus Cristo é ainda maior que esses dois. Então, acho que quando eles faziam esse discurso, eles falavam como que Jesus Cristo era maior que Moisés, maior do que Abraão, né? Que era rei Davi, que eram os ícones para eles, né? Na época. Então, eles vieram falar, essas pessoas aqui estão falando contra Moisés e contra Deus. Versículo 12. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte, esse homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Então assim, o que os judeus estavam fomentando ali? Os cristãos estão falando contra o templo, porque querendo ou não foi algo que Cristo trouxe, que o templo agora somos nós, né? E que o Espírito de Deus ele procuraria pessoas que quisessem ele para habitar nas pessoas, mas o templo não mais tinha a ver com um local santo, um local que você entra e lá você tem uma santidade, não era sobre isso. O templo era o nosso corpo, onde o Espírito de Deus passaria a habitar em nós. Então como eles também não entendiam a mensagem cristã, né, eles falam, estão falando mal do templo, estão falando mal de Moisés. Aí 14, nós ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. E realmente foi o que aconteceu, né? Jesus também deu esse discurso e um dos motivos dele ser morto é porque ele dava esse tipo de discurso, esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou reconstruir. E judeus literais, né, pensavam, nossa, mas como que Jesus vai construir um templo que demorou séculos aí para ser construída, pedra sobre pedra, ainda mais na época, né? Que não tinha recurso tecnológico nenhum. Como que em 3 dias Jesus acha que vai reconstruir esse templo? Mas aí a Bíblia lá em João fala, né? Que nós já estudamos também, né? Para quem está acompanhando o estudo desde o início. Em João ele fala, porque agora eu vou reconstruir porque o templo passará a ser o corpo de vocês. Passará a ser as pessoas. Por isso que a Bíblia fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E essa reunião pode ser embaixo de uma árvore, pode ser dentro de uma casa, pode ser num campo, pode ser num espaço fechado, num templo fechado, mas em qualquer lugar esse Espírito vai habitar. E no templo judaico, como eu também já expliquei em um dos estudos de João, o conceito de templo é o único lugar onde a presença de Deus se faz presente. Não existia esse conceito assim,
Saiu do templo, Deus continua te acompanhando. Não, no Antigo Testamento saiu do templo, Deus ficou lá no templo, quer conversar com ele, você volta lá. E outra, não fale direto com Deus, fale com o sumo sacerdote, que ele que tem a intimidade com Deus, vai conversar com Deus e vai dar resposta para você. Então todo esse conceito judaico realmente foi desconstruído, né? Porque a Bíblia fala que o véu se rasgou e a gente todo ser humano passou a ter livre acesso a Deus. Não só em todos os lugares, como disse Jesus para a samaritana, haverá um momento onde Deus vai buscar pessoas que adorem verdadeiramente a Ele, em espírito e em verdade. Então você não precisa mais estar num local, você precisa ser. Você precisa ser o quê? Você precisa ser servo. Servo de quem? De Cristo, obediente a Ele, obediente à palavra dEle, obediente aos ensinamentos dEle. Então é isso que determina o cristão ou não. Não é estar no templo, não é estar num lugar. E tudo isso para o judeu era algo muito, muito, muito estranho. Então ele falou que vai mudar os costumes de Moisés. Versículo 15. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então assim, o poder do Espírito Santo em Estevão naquele momento, e isso graças a Deus ainda acontece, né? O cristão, quando ele fala pelo Espírito, fala pelo poder de Cristo, as pessoas ouvem e elas assimilam, né? Por isso que eu sempre oro e falo, Senhor, que não seja a Raquel explicando, porque eu não tenho uma grande capacidade, tem milhares de pastores e estudiosos da Bíblia melhores do que eu, né? Para ensinar isso para vocês. Mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu falo para Ele, Senhor, se isso é um projeto seu, então que transborde o teu espírito, a ponto que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Então, esse é o meu desejo para vocês. Aqui nós finalizamos, foi bem curtinho o capítulo 6, mas é muito legal vocês refletirem durante essa semana sobre essa questão do templo, porque eu sei que existem muitas pessoas que ainda é enraizado nessa questão do local, no templo santo. Esse conceito ele foi destruído com Cristo. Porque a partir do momento que as pessoas que servem a Cristo saem de qualquer local, aquilo lá já não significa mais nada. Né? Então, vamos refletir nesse conceito. Eu acho que do que a gente leu no capítulo de hoje, eu acho que essa releitura, né, do templo e dos costumes antigos para o de agora, vale a pena a gente refletir, tá bom? Então, encontro vocês no próximo capítulo. Deus abençoe vocês.